Segunda parte. Análise de casos verídicos. Introdução, orientação. Esta segunda parte confirma e desenvolve a primeira, como orientar a própria vida. O objetivo de ambas é mostrar racionalmente, sem qualquer premissa gratuita, com base apenas na lógica e nos fatos, a utilidade de se seguir uma conduta moral reta. A novidade contida neste livro, a qual poderá parecer revolucionária, está no fato de que ele nos mostra qual deve ser o comportamento correto, baseando-se sobre um princípio diretivo completamente diverso daquele vigente no passado. Trata-se de uma transformação hoje em ação, de caráter não superficial e formal, como geralmente costumava acontecer no passado, mas sim substancial e de base, porque modifica o tipo biológico, de modo que cobre toda a personalidade humana. A mudança é substancial porque não se verifica apoiando-se no mesmo nível evolutivo, mas sim transportando-se a um nível superior. Este fato deriva de uma transformação da forma mental, isto é, do instrumento psíquico pelo qual o homem concebe seu mundo. É natural, então, que um ser evolutivamente mais maduro possa viver aplicando princípios que inicialmente não era capaz de conceber e que somente agora pode compreender e seguir. Portanto, a base do fenômeno ético que estudamos aqui é positiva e biológica. Tal mudança é um fato que está se verificando e que não pode deixar de ser admitido por qualquer um que tenha olhos para ver. Procuremos entendê-lo. Inicialmente havia a luta pela vida. Deste ponto de partida, que levava a uma necessidade de contatos, desenvolveu-se, através de distinções e complicações progressivas, a técnica das relações sociais. Originalmente, o modelo daquelas relações era agressivo-defensivo, com base no tipo guerreiro. Disso derivava que o valor individual era dado pela força. Assim, a ética do primitivo baseava-se no princípio da força, sendo este tão fundamental que ainda sobrevive até hoje. Neste sistema, um direito não tem valor se não se fizer valer por uma força. De fato, somente hoje as massas adquiriram direitos, porque aprenderam a se fazer valer pela força do número e da inteligência organizadora. Observemos o desenvolvimento do fenômeno. O mais forte impunha respeito, uma vez que sabia realizar o difícil trabalho de vencer tudo e todos. Assim, a vitória o autorizava a comandar, pois ela, mesmo realizando-se naquele nível, representava um valor. Naquele grau de evolução, isso também era justo, porque o mais forte, sendo o mais apto para sobreviver, representava o melhor e, portanto, tinha o direito de ser chefe, arrastando os outros de menor força e menos capazes, que por isso mesmo deviam lhe obedecer como escravos. É lógico, então, que o chefe fosse egoísta e comandasse apenas para si, porém, mesmo nesta forma tão primitiva, ele já começava a fixar o conceito de autoridade, do qual dependia a manutenção de uma ordem necessária à convivência. Assim, embora a base do desfrute do escravismo, começou-se a trabalhar para a construção do edifício social em todos os seus aspectos, até se atingir a sua complexidade atual. Deixando os pormenores, esta foi a estrada pela qual chegamos até o presente. Hoje, porém, verificam-se fatos novos, que levam a um ponto de ruptura do velho ponto de equilíbrio. A organização coletiva está tomando proporções sempre mais gigantescas.
A ciência e a técnica colocaram nas mãos do homem meios complexos e poderosos demais para que possam ser usados com a velha forma mental. Desse modo, se não se quiser terminar no caos e na destruição recíproca, é necessário atingir um estado de consciência até agora desconhecido. Neste momento, não há outra escolha: ou compreender e aprender a se comportar, ou se desorganizar e se destruir. Para não chegar ao desastre, urge então compreender. O chefe não pode mais ser do tipo antigo, que detém o poder como um conquistador para dominar seus dependentes. Aparece a necessidade de um novo método de comando, de poder e de autoridade, não mais para imposição do domínio por parte do mais forte, que foi o vencedor, mas sim para o cumprimento de funções sociais a serviço da coletividade. Eis porque hoje os velhos conceitos vigentes no passado estão em crise e vão sendo rapidamente liquidados pelos jovens. Tudo isso não nos autoriza a condenar o passado. Tal método, em relação ao seu tempo, não foi um erro, mas sim uma fase necessária para o desenvolvimento, tal como é a infância para o homem adulto. A seu tempo, aquele sistema funcionava bem, porque era proporcional ao estado infantil da humanidade. Hoje, porém, em uma fase mais desenvolvida, não é possível mais ser assim, e não há conservadorismo que possa fazer valer aquilo que não tem mais serventia para a vida. É inútil chorar e resistir. Isto é o que fatalmente deve acontecer e que já está acontecendo. Consideremos como funciona a vida. Com relação à evolução, frequentemente o homem se satisfaz e se limita apenas a pensar e falar, em vez de agir. A vida, ao contrário, não se expressa com palavras, mas sim com fatos. Seu pensamento está escondido e não podemos vê-lo senão quando ele se manifesta pela ação. A vida não faz a teoria da revolução, ela faz a revolução. A vida não fala de mudanças, ela as realiza. Para suprimir a ideia, ela suprime a pessoa que a sustém, e assim por diante. Hoje, quando a vida se move sobre este caminho de realizações, ela está decidida a levá-las a cabo sem dar explicações. Seu pensamento, se o quisermos ver, nós o encontraremos escrito nos fatos. Confrontemos agora a velha fase evolutiva com a nova, para vermos em que consiste a passagem de uma para a outra. Antes de tudo, podemos dizer que não existe oposição real entre a velha situação e a nova. A vida, em sua evolução, não toma hoje uma direção diversa daquela do passado, apenas mudou a maneira de proceder, tornando-se diferente. A estrada que a vida percorre é uma só, mas agora atingiu um ponto em que se apresenta mais ampla, diversamente situada, aberta em direção a outros horizontes. Na atual revolução, acontece simplesmente uma passagem para uma zona mais avançada. Como era feito então o velho sistema diretor da conduta humana? Ele havia tomado as duas formas que a vida possui, a do macho, através da força, e a da fêmea, através da astúcia. No sistema de luta do mundo animal, encontramos o germe deste fenômeno. Surge assim o poder civil e o religioso, ambos presentes desde o início da humanidade. Mas, como já dissemos, um direito não tem valor se não se fizer valer por uma força e, portanto, por um poder armado para se impor. Eis porque cada um dos dois devia possuir uma arma. Qual era ela? Conforme dissemos antes, os vencedores submetiam e escravizavam os povos,
criando e mantendo assim a ordem sob seu domínio. As relações sociais eram, portanto, do tipo amo-servo. O rei era o chefe que comandava todos. Este era o modelo macho de domínio, baseado na força. Mas a vida oferecia também outro modelo, aquele do tipo feminino, baseado na astúcia, que já cumpria sua função, porquanto representava os primeiros degraus do desenvolvimento da inteligência. Formou-se assim, em nome do invisível, do mistério e do além, outro tipo de chefe, que criava e mantinha a ordem sob seu domínio. A princípio, as duas funções podiam estar unidas na mesma pessoa, de modo que o feiticeiro era um chefe e o rei era um deus. Mas em cada caso, suas relações com as massas eram do tipo amo-servo, porque aquele era o único modelo que conheciam. Foi assim que tal modelo, encontrando-se já existente e pronto para o uso, foi facilmente transplantado para o campo espiritual. Ora, tal poder também tinha necessidade de uma força para se manter, a qual ele encontrou neste outro campo, conseguindo assim, frequentemente, sobrepor-se naquele terreno. Como a terra tinha seus reis, imaginou-se um rei dos reis, que fosse superior a eles e espiritualmente mais elevado. Assim, a autoridade espiritual enalteceu os reis e dominou os povos, fazendo-se representante de Deus e governando em seu nome. Eis o velho sistema. Naturalmente, este segundo poder também tinha suas armas, que eram somente do tipo psicológico e serviram bem por milênios. Hoje, porém, a mudança da forma mental modifica tudo. A potência daquelas armas baseava-se em ameaças incontroláveis e no medo que elas incutiam. Elas necessitavam da sugestionabilidade das massas e, portanto, de sua fé, que desmorona tão logo o espírito crítico desenvolva-se e permita, assim, ver as coisas mais profundamente, com outros olhos. As novas gerações não conseguem nem ao menos conceber como possa existir e ser feito o inferno. Mas o que desmorona então? Na realidade, cai somente o velho modo de pensar e de fazer as coisas, porque permanece invariável o mesmo ponto supremo a ser atingido pela evolução. É assim que, se hoje tanto se fala da morte de Deus, isso significa tão somente a morte do velho conceito comum de Deus para atingir outro tipo, de mais alto valor. Trata-se de um Deus visto de uma posição evolutiva mais avançada, ainda maior e mais belo. É a evolução que nos está construindo os novos olhos para vê-lo. Então não se trata apenas da morte de um método superado para continuar a fazer, de outro modo, a mesma coisa e com o mesmo fim, mas sim do nascimento de um sistema mais adequado, porque responde melhor às transformações realizadas nos tempos novos. É para se adequar a esta necessidade que abandonamos neste livro a velha forma mental, e embora visando o mesmo fim, usamos outra, melhor compreendida hoje pelos jovens, a qual serve para avançar ainda mais em direção aos mesmos nobres ideais buscados no passado. Por isso não nos servimos de sugestionabilidade, medo, credulidade, etc., meios adaptados ao subdesenvolvimento, mas sim de lógica, razão, compreensão e conhecimento, que nos avizinham do mesmo Deus das religiões, levando-nos a entender a beleza da finalidade e a lógica do seu trabalho. Falar a linguagem do passado torna-se a cada momento sempre mais anacrônico. A corrente da vida avança
e é inútil resistir a ela. Por isso procuramos segui-la, seguros de que ela, também sob esta nova forma, expressa o pensamento de Deus, assim como a sua vontade. Trata-se de modificações biológicas fundamentais, de natureza evolutiva, que dizem respeito a uma crise não apenas de religião, mas também de diretrizes éticas universais. É por isso que neste livro apresentamos um modelo biológico e um tipo de vida diferentes daqueles seguidos no passado, demonstrando que o homem reto e justo vale mais do que o homem forte e vencedor. Como se vê, a substância da velha moral não desaparece, mas adquire bases sólidas de tipo científico. Apela-se para a inteligência que sabe compreender, e não para a obediência e a passividade do ignorante. Utilizam-se as qualidades do homem novo, não mais entendido como um súdito a ser dominado, mas sim como um interlocutor com o qual se deve dialogar, deixando-o livre em sua consciência, mas convencendo-o, porque hoje, além de haver argumentos para convencê-lo, ele tem capacidade para ser convencido. Explicamos que a vida, exceto para os subdesenvolvidos, incapazes de compreendê-la, não se baseia na força, mas sim sobre o mérito, que é, segundo a justiça, direito perante a lei de Deus. Trata-se de um direito sagrado, não só garantido por Deus, mas também reconhecido pelo homem novo, que adquire neste nível consciência do bem e do mal, compreendendo seus deveres e direitos. Finalmente, o conceito de bem e de valores positivos, destacando-se daquele do mais forte, no qual se tem o direito a qualquer abuso, transforma-se em princípio de retidão e de justiça, baseado sobre a realidade do funcionamento das leis da vida, deixando de ser apenas uma afirmação teórica. É para estabelecer nossas afirmações em bases positivas que nos apoiamos aqui sobre a observação objetiva do modo pelo qual a lei de Deus age naqueles pontos passíveis de controle. Estes são os objetivos do presente livro. Tratemos de compreender todo o seu significado. Ele quis nascer em um momento histórico gravíssimo, de cuja importância poucos se dão conta. Mas o fenômeno já está funcionando e nós estamos dentro dele. Portanto, não é mais hora de discutir se a revolução existe ou não, mas sim de observar como ela está se desenvolvendo. Ocorre hoje um fato novo na história. Trata-se da queda do princípio religioso e não apenas de uma religião. Tal conflito já surgiu em outros tempos, mas em torno dos mesmos conceitos básicos, pelos quais as duas partes continuavam a se entender, porque a sua linguagem permanecia a mesma. Hoje, a diferença no modo de pensar é tão grande que as duas partes não se entendem mais, pois foi mudado o pensamento e a linguagem que o expressa. O novo simplesmente suprime o velho, porque não mais o toma em consideração. Então procede-se dessa forma até se chegar ao ponto de uma dessacralização e de uma desmistificação global, que fazem desaparecer os velhos conceitos postos fora de uso. Isso é alarmante, porque sendo o problema ético monopólio das religiões, vem a faltar, com a queda destas, as diretivas da conduta humana, o que leva à anarquia, mal social gravíssimo. Vemos cair assim todo o instrumental dos velhos expedientes psicológicos coativos, necessários para induzir o homem a se comportar bem, e não se sabe com o que substituí-los para não terminar no caos.
Não se pode impedir que tal aparato caia, porque não mais aprisionam a mente moderna, saída da menoridade. Aumenta a sensação de vácuo diante de nós, apavorante porque percebe a condição perigosa. É inútil insistir com o velho sistema. A orientação moral deve agora ser conseguida por outro caminho e funcionar com métodos diferentes daqueles do passado, que eram ótimos e funcionavam bem para o homem da época, mas que não servem para o homem moderno. Para compreender o significado deste livro, devemos entender o significado da atual revolução espiritual, porque foi em função dela que nasceu o presente volume. Não se trata de uma cisão de doutrina, mas sim de um fenômeno da evolução, porque em vez de formar um novo grupo dissidente ao lado do velho, permanecendo no mesmo nível, tende-se a deslocar todo o grupo para outro nível. Na verdade, hoje o antagonismo é entre progressistas e conservadores, que ocorre dentro de todas as doutrinas. A dissensão não acontece entre dois partidos destinados a sobreviver, fixando a cisão, mas sim em todos os campos, entre a parte que deseja avançar e a parte que, desejando manter sua posição, será automaticamente liquidada por velhice. Trata-se de um fenômeno evolutivo e podemos dizer que ele consiste em uma superação para se avizinhar sempre mais de Deus. Neste caso, não temos uma cisão em partes, mas sim um salto avante, o que significa uma continuação no caminho da evolução. O caminho não é no sentido de destruir o velho, mas sim de construir o novo. A destruição do velho é apenas um fato implícito na construção do novo e necessário para a realização deste. Basicamente, como já dissemos, trata-se de um fenômeno de evolução, sadio e vital, segundo a lei de Deus. Por isso, o seu esquema é diverso daquele dos cismas do passado, que representavam uma moléstia do grupo e produziam seu debilitamento. Naquelas dissidências, a mudança dava-se no sentido horizontal, ficando na superfície e levando à divisão. No caso atual, a mudança é evolutiva, dando-se no sentido vertical ascendente, entre o passado e o futuro, com tendência para se unificar em um plano mais alto. A tônica é diversa. Hoje não se trata de conquistar espaço vital com proselitismo, mas sim de se transformar por evolução. O fenômeno já está se realizando. A vida lançou-se nesta direção e isso, para o homem, significa ter de cumprir um imenso trabalho de construção. Se a velha ética cai, é preciso encontrar uma nova, porque uma ordem é necessária. A busca de um novo caminho que garanta a manutenção da disciplina faz-se urgente, porque com o crescimento do poder humano, podem-se cometer erros proporcionalmente maiores, tanto que hoje pode-se chegar a desastres sem precedentes. As regras de orientação mudam quando a gente, em vez de uma carroça, dirige um automóvel em alta velocidade. Antigamente, éramos protegidos pelas limitações impostas por nossa ignorância, que não permitia pôr as mãos sobre as grandes forças da vida. Pensemos, porém, quão diferente mentalidade é necessária hoje para nos orientarmos quando basta apertar um botão para que estoure uma guerra atômica capaz de destruir a humanidade. E o aumento de tal potência humana, atualmente, ocorre e difunde-se com um crescimento impressionante e irresistível, de modo que o perigo de se arruinar por inconsciência torna-se sempre maior.
Pode a ciência, então, tornar-se loucura? Deveríamos sustar o seu progresso? Não. Devemos somente desenvolver paralelamente uma consciência ética para saber fazer bom uso daquele progresso. Antigamente, em um regime de inconsciência e de irresponsabilidade, era possível sobreviver brincando impunemente, tomando-se algumas liberdades que só uma ética aproximativa, simplista, formal e preceituada, com base mística e emotiva, podia permitir. Hoje a ciência, mostrando-nos que tudo é regido por leis exatas, acordou-nos de um sonho e nos colocou perante uma dura e complexa realidade que não perdoa. Pagam-se todos os erros com justiça e paga-se tudo com exatidão matemática, fatalmente, sem possibilidade de fuga, não havendo aquela elasticidade de soluções que o problema elementar, formulado a grosso modo, permite. Pelo contrário, com o progresso, os problemas fazem-se cada vez mais numerosos e difíceis. Não é mais válido o velho método de se legar a sabedoria dos avós, passando-a de pai para filho. Não cremos mais nas fábulas infantis, que outrora nos mantinham encantados. Na falta de outras diretrizes, há quem as peças ainda às velhas mitologias religiosas, como a criança que busca refúgio entre as saias da mamãe. Mas ela está envelhecida e não pode mais ajudar, mesmo porque nos tornamos muito grandes para que ela o possa fazer. Desejaríamos continuar a brincar e sonhar, mas estamos crescidos e uma vastidão ilimitada, inexplorada e eriçada de problemas novos, todos a serem resolvidos, assalta-nos de golpe a visão. Saberemos nos construir espiritualmente à altura necessária para cumprir este imenso trabalho? Esta é a angústia do homem atual. E nós a tornamos nossa neste livro, colocando-nos frente àquela dura realidade para procurar cumprir uma primeira tentativa de orientação séria com razões visíveis, assumindo como base sólida as leis da vida. Temos consciência de que nos encontramos na hora crítica da passagem de uma era para outra. Devemos então sentir e assumir a responsabilidade que os novos tempos, cada dia mais, impõem a cada um e a todos nós. Final da introdução e orientação da segunda parte.